E aí, em Copa do Mundo? Pessoal, vamos para um vídeo aqui falando dos melhores jogadores da oitavas de final. Tem alguns jogadores aí que vocês provavelmente colocariam na seleção dos melhores, mas que eu não coloquei aqui no meu vídeo, eu sei. Eu sei que vocês gostam de colocar eles, no final eu vou te falar quem são eles, que para mim não deveriam estar aqui, mas que muitos entendem como os melhores dessa seleção. É por isso que os que eu vou escolher aqui são jogadores que talvez alguns de vocês considerem polêmicos, e começando pelo gol, o primeiro nome que eu vou escolher é dele, Kobel, da Suíça. Olha, a gente poderia tranquilamente escolher aqui o goleiro da Noruega, tá? Jogou muito contra o Brasil e o Brasil teve bastante dificuldade e só não passou muito graças à excelente atuação do goleiro norueguês. Mas o Kobel da Suíça fez um excelente jogo e a Suíça, perante a Colômbia, foi muito imponente. E a Colômbia, que era inclusive dita uma das mais favoritas aí seleções a passar para a próxima fase, ficou pelo caminho muito graças à atuação do Kobel. Mas não seria nenhuma loucura, nenhuma injustiça se aqui estivesse o goleiro norueguês também. Mas eu optei por escolher o Kobel. Na linha defensiva, o primeiro nome que a gente vai trazer aqui é ele, o lateral Nuno Mendes. O Nuno, apesar de Portugal não ter feito uma grande Copa do Mundo e também não ter passado para a próxima fase, foi um dos nomes mais regulares, talvez até o nome mais regular de Portugal. E nessa última partida contra a Espanha, em especial, o Nuno Mendes conseguiu anular fortemente a ação dele, Lamine Yamal. Lamine Yamal não teve espaço para conseguir ter êxito para fazer suas jogadas. E é por isso que Portugal levou por muito tempo ali o resultado e por muito pouco não conseguia passar para a próxima fase. Mas, ainda assim, o Nuno Mendes foi crucial para essa partida e também nas outras partidas. E por isso, o Nuno Mendes merece estar aqui, merece esse pódio. Outro lateral que a gente vai trazer é o Mazraoui. Marrocos teve um jogo bem duro, bem difícil, com uma das seleções que foi ali para a gente também uma seleção anfitriã. E nesse jogo entre Marrocos e Canadá, Marrocos teve dificuldade e só conseguiu no final ali ter êxito. Mas a participação de Mazraoui foi considerável para que Marrocos passasse para a próxima fase. Dentre todos os outros laterais que jogaram aqui nessa fase de oitavas de final, eu entendo que o Mazraoui foi extremamente contundente, preciso e participativo. E é por isso que Mazraoui tem o meu voto aqui como um dos melhores das oitavas de final. Para compor a linha de zaga, talvez um pouco mais de polêmica, sabe? O Diop, do Marrocos, então conseguiu jogar muito, o Marrocos neutralizou completamente o ataque canadense. E o outro nome que talvez muitos não concordem, fiquem em dúvida ali, é o do Pamecano. A França teve muita dificuldade contra o Paraguai, que usou uma tática de parc de bus, mas ainda assim o Pamecano, que não foi muito exigido, porém, quando necessário, interceptou bem os ataques do Paraguai. E com isso, a França foi pouquíssimo, para não dizer nada, exigida do setor defensivo. De tal forma que o Pamecano, numa partida meio até que apagada, conseguiu ser muito sólido e conciso. E aí eu considero que ele merece estar aqui na nossa seleção. No meio de campo, aí a gente já tem bastante opções para que consigamos aí pensar quem foram os melhores. E sendo bem sincero, um dos melhores que nós vamos ter é o Bellingham. O Bellingham chamou a responsabilidade e pegou um dos outros anfitriões, colocou eles no bolso. O México se despediu muito graças à atuação de gala do Bellingham. Bellingham conseguiu levar a Inglaterra ao êxito e a passar para a próxima fase. E é esse mesmo intuito que fez com que o argentino Lionel Messi também estivesse aqui entre os meus escolhidos. Ora, a Argentina sofreu e teve dificuldades sim contra o Egito. E polêmicas à parte, o Messi, que passou boa parte do tempo ali, muito encaixotado, com bastante dificuldade e anulado pelos egípcios, conseguiu já na reta final mostrar o porquê que ele é um gênio do futebol. O Messi é um jogador fora de qualquer classe. Ele extrapola o nível do futebol mundial. E já no final, com pouquíssimos lances, ele foi contundente e foi importantíssimo, para não dizer responsável, pelo avanço da Argentina. E para completar aqui a trinca no meio, vou colocar aqui o Van Aken, da Bélgica. A Bélgica teve um desafio também interessante, tá? Essa mesma Bélgica, dita aí uma Bélgica já
mais envelhecido daquela geração promissora belga, teve que enfrentar os anfitriões, os Estados Unidos. Teve uma certa dificuldade, mas conseguiu, olha só, fazer um jogo até que tranquilo, com um placar bem elástico. E isso muito se dá pela atuação de alguns jogadores, e eu queria destacar aqui o Van Aken. Achei ele muito importante, muito conciso e muito sólido, sempre participando bem da fase ofensiva da Bélgica e também sempre participando muito decisivamente na fase defensiva. Por ser um jogador tão versátil, ele fez o meio de campo da Bélgica flutuar e conseguiu anular completamente o meio de campo americano. Já no ataque, claro, ele, né, Mikel Merino. Pessoal, o que o Merino aprontou foi algo de outro mundo. Um jogador que é um meia, mas ainda assim acabou se tornando esse atacante, tanto em clube quanto agora em seleção. E foi ele responsável por fazer o gol que levou a Espanha, num talvez jogo mais difícil e disputado dessa fase aí de oitavas, e ele foi o responsável por fazer essa Espanha ganhar de Portugal. E por isso, nada mais justo do que o Merino estar aqui, desbancando inclusive outros atacantes até que poderiam estar nessa lista que talvez você aí colocasse na lista de melhores jogadores aí das oitavas de final. Outro atacante que eu acabei selecionando aqui foi o De Ketelaere. De Ketelaere da Bélgica, ele poderia estar juntamente aqui com vários outros nomes da Bélgica, mas ele também chamou a responsabilidade. Um jovem que muitas vezes é cobrado de ser mais ativo na sua seleção, na ausência ali de um centroavante referência, se mostrou um dos atacantes mais importantes a nível global e sacramentou uma vitória tranquila sobre os Estados Unidos. E por fim, talvez o que receba aqui a nossa faixa de capitão, você receba aqui o nosso título de melhor, de Man of the Matches, de todas as partidas da oitavas, o Cometa Haaland. O Haaland foi o responsável por fazer a Noruega avançar sobre o favoritíssimo Brasil. Ora, não sejamos aqui falsos modestos, a gente sabe que o Brasil era mais favorito, mas a Noruega usou e abusou do nome desse cara. O que o Haaland fez é algo até mesmo proibido para menores de 18 anos. Ele jogou o tal do futebol. E esse tal do futebol não perdoa. E o Haaland também não. O Haaland foi lá, marcou 2 gols e avançou de fase. E guardem essa informação. A Noruega vai incomodar muita gente. Quem não quiser sofrer com a Noruega, que se cuide.